Quem muito faz em benefício próprio e em benefício do outro, ele está mostrando uma vida dedicada a Deus, né? Ele está praticando, vivenciando os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Não importa a religião, pode ser ateu. Desde que esteja trabalhando e ajudando, ele está agradando a Deus, ele está mostrando de alguma maneira a sua fé, a bondade que existe dentro dele, né? E que para Deus o que importa é isso, importa é o amor. É o amor quando você quer melhorar, se tornar uma pessoa melhor, e quando você passa a enxergar o irmão como um semelhante que sofre como você, que está buscando o crescimento, buscando a melhoria, né? Então, se dizemos ter fé e nada fazemos, não tem trabalho nenhum, não praticamos, não vivenciamos os ensinamentos do Pai, então nós podemos dizer que a nossa fé é morta, né? A fé sem trabalho, a fé sem obra, ela é morta, ela não tem valor. Se trabalhamos em benefício do próximo, que estamos em benefício próprio e em benefício de nós mesmos, nós estamos vivendo em Deus. Agora, se a gente quer, né, egoisticamente olhar só para o nosso próprio umbigo, sem olhar em volta, a nossa fé é morta. Não adianta ficar clamando, né, Deus e falando que tem fé, que crê, mas não está trabalhando. Não está trabalhando nem em benefício próprio, né? Porque aí o egoísmo está prevalecendo, e nem também está ajudando o irmão. É uma fé apenas dita, ela não é vivenciada. Então, nós precisamos, através da fé, encontrar a força para buscar a mudança, o trabalho, as obras. Então, que tipo de obra que a gente pode fazer para demonstrar essa nossa fé? Como é que a gente transforma essa nossa fé em obra, em trabalho? São coisas simples do dia a dia. Então, quando você vai visitar um doente, quando você ouve, né? Você dá seu ombro para um irmão que está em sofrimento, né? Quando você acolhe alguém que está precisando de ajuda, quando você visita um idoso e ouve pacientemente ele contar a mesma história repetidas vezes, quando a gente entende os nossos irmãos, quando nós nos calamos, né, engolindo a nossa vaidade, a nossa prepotência, evitando que um mal maior aconteça, quando nós enxergamos o lado bom do nosso irmão, do nosso familiar, isso é obra. A gente está trabalhando. Então, obra é igual amor. Se damos e não esperamos nada em troca, nós estamos trabalhando com amor. Agora, se a gente faz alguma coisa, se a gente trabalha esperando o reconhecimento, esperando a gratidão daquela pessoa, que as outras pessoas comentem, nós já recebemos aí, né? Então, o agradecimento foi a resposta que nós precisávamos, mas não é a obra que tem valor para Deus, né? Que é o que Jesus veio nos ensinar. A fé é como uma sementinha plantada em nosso coração. Se essa semente não for adubada, que se ela não crescer e ela não der frutos, que são as obras, o resultado da sementinha da fé plantada no coração, são as obras. Então, se ela não floresce, se você não produz, né, não tem obras, essa fé não tem muito sentido. Quando ele diz que a fé é morta, ele nos alerta para não nos contentarmos apenas em acreditar, mas sim praticar aquilo que nós acreditamos, vivenciar. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. A verdadeira fé, ela se manifesta nas nossas atitudes, no nosso comportamento, e não apenas no pensamento e nas palavras. Só pensar e falar não vai resolver nada. A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa trabalhar para que esse resultado venha.
E é através das obras que nós mostramos o nosso amor e nosso agradecimento ao Pai. Então, a fé, ela é muito importante, especialmente a fé raciocinada. Aqui ele vem com uma outra pergunta. O que tens feito para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Nós vivemos no mundo e cada dia mais as pessoas estão vivendo isoladas, principalmente com essa rede social. Às vezes, dentro da mesma família, as pessoas conversam por aplicativo de mensagem, né? Um tá no quarto, o outro tá na sala. Então, assim, nem para dar um grito e falar um oi, né? Não, é por mensagem. Então, cada um no seu mundo, cada um sozinho. Então, quando ele pergunta aqui, o que tens feito para melhorar o teu relacionamento com as pessoas, é em geral, todas as pessoas, não são apenas com os que não são próximos, mas também com os próximos, os familiares. E, ao contrário, também não é verdadeiro, não é só com os familiares esquecer dos outros, né? Essas pessoas aqui é em geral. Então, quando você sai de casa, você cumprimenta o porteiro, alguém que passou por você, que cruzou com você ali na calçada. Quando você vai na padaria comprar um lanche, você cumprimenta o funcionário, dá um sorriso, ou você já chega pedindo o que você quer, né? A gente precisa pensar que iremos receber aquilo que nós damos. E nós damos o que nós temos dentro do coração. Isso é importante. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Nós já falamos disso, eu gravei um vídeo especial só para isso. Então, quando Jesus diz que vós sois o sal da terra, quer dizer que nós vivemos uns para os outros, nós não vivemos sozinhos e nós precisamos temperar a vida das pessoas. Nós fomos feitos para nos ajudar. Vamos relembrar quais são as funções do sal. Temperar, preservar, né? Antigamente a carne era salgada, né? Porque não tinha sistema de refrigeração, então salgava-se a carne. E também usamos como antisséptico e anti-inflamatório. Antigamente misturava-se o sal ao mel e ele era passado na pele e tinha essa função antisséptica e anti-inflamatória. Bom, todo mundo sabe que o sal, ele tem que estar no ponto certo. Se o sal for insípido, a comida fica insossa, né? Não fica um sabor agradável. Ao contrário, se o sal salgar muito, se a quantidade for muita, a comida fica intragável. Ninguém consegue comer uma coisa muito salgada, né? Então, nós somos como sal. Então, a gente precisa de temperança, de equilíbrio. Nós não percebemos o sal na comida, né? A gente não vê o sal, a gente só sente o seu sabor. E a gente precisa também, desta mesma maneira, ser o sal na vida das pessoas. Temperar, trazer um sabor bom, agradável, que as pessoas, ao se alimentarem, fiquem felizes. Que as pessoas, ao tiverem contato com você, se sintam bem também. E como é que a gente vai realçar as características do sal? Como que a gente vai realçar sendo sal na vida das pessoas? Então, nós precisamos buscar tornar o nosso redor muito melhor e fazer isso simplesmente sem esperar retribuição, sem esperar de volta. A própria vida vai nos devolver isso. Se você tratar as pessoas mal, com ignorância, a própria vida vai te devolver isso de alguma maneira. Então, a gente precisa de temperança, de meio termo, né? Nós precisamos pensar em fazer a diferença na vida das pessoas com o sal cristão. Então, é com uma boa palavra, é com um acolhimento, é com um carinho, com um afago. Às vezes, a pessoa tá ali com a cara feia e ela tá precisando só de um sorriso ou de um simples carinho, né?
E é uma coisa tão simples que a gente pode fazer, né? Quando se diz que nós precisamos trabalhar sem pensar nada em troca, quer dizer que nós não precisamos nos importar com o que o outro diz. Se ele falar bem de você, ótimo, tá? Tá gerando uma energia boa. E se ele te criticar? Não tem problema. O importante é você sentir que no seu coração tá tranquilo, tá aliviado. Você fez o que estava de boa no seu coração e que achava que deveria fazer. Como que o outro vai receber isso? Não é da sua conta. É da conta de quem pensou, né? Então, a gente precisa de ter equilíbrio. A gente precisa fazer um exame de consciência e ver. Eu agi errado com tal pessoa? Não acho que eu agi errado, né? Eu fiz assim, assim, assado. Então, segue em frente. Lembra lá de Pedro, Jesus falando com Pedro? Que te importa a ti? Faz tu, segue-me tu, fazes tu. Então, que te importa a opinião do outro? Siga Jesus, segue tu, faça tu o que Jesus fazia, né? Cada um tem que fazer a sua parte, seja dentro de casa, né, da família, no relacionamento familiar, ou seja, fora do relacionamento familiar. E a gente precisa fazer isso, resolver as nossas dificuldades enquanto estamos a caminho, enquanto estamos aqui junto daquelas pessoas. Se você magoou alguém, vai lá, procura, pede desculpa, explica, né? Seja humilde, reconheça que você errou. A outro não vai aceitar, então não vou falar. O problema não é seu, o problema é dele. O seu problema era pedir desculpa, reconhecer seu erro e tentar ficar bem. O problema do outro, é ele que vai resolver. Então, é você que tem que tentar fazer o melhor naquele momento para você, né? Então, a gente precisa sempre buscar o melhor relacionamento com todo mundo. E dentro de casa, especialmente, pois dentro de casa é que estão as pessoas que a gente tem necessidade de desenvolver, de trabalhar, né? De aprender a amar, a respeitar de alguma maneira. Então, isso é muito importante que a gente observe. Tem mais uma perguntinha que ele faz, ó. O que tens feito para facilitar os seus problemas? Meu Deus! Quem não tem problema, quem não tem dor, quem não tem dificuldade? Qual é a maior dor? É a nossa, claro. A gente sempre acha que a gente está doendo muito mais do que o outro. E o que a gente faz nesse mundo tão corrido que a gente vive, né? A gente está assim numa vida intensa que você acorda de manhã, quando você pisca, tá na hora do almoço, daí a pouquinho já tá na hora de você voltar para a cama, né? E com essa correria, qual que é a tendência? É a gente tornar um problema gigante e, além disso, a gente busca a solução remoendo. A gente fica remoendo aquilo ali que não é solução, né? Que não vai chegar à solução. Então, ao invés de buscar a solução, a gente começa a remoer as dificuldades. E aí, essa dificuldade vai ficando cada vez maior e maior. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós somos feitos para viver uns com os outros, nos ajudando o tempo todo. A gente tem essa mania, principalmente hoje, cada vez mais sozinhos, mais isolados, quer resolver tudo sozinho, não depender de ninguém, não precisa de ninguém. E não é assim. A coisa não funciona dessa forma. Tem uma historinha que conta assim. Um homem queria muito conhecer o céu e o inferno. E aí ele pede a Jesus que mostre a ele o céu e o inferno. Jesus leva ele, então, num corredor e tinham duas portas. A porta da esquerda era o inferno, a porta da direita era o céu. E Jesus pergunta a ele, qual porta você quer abrir primeiro? E ele escolhe abrir a porta da esquerda, a porta do inferno. Então a porta se abriu.
Aí ele entrou, olhou ao redor, ele sentiu o cheiro de uma sopa deliciosa, apetitosa. E ele observou que todas as pessoas estavam quietas, cabisbaixas e tristes. E aí ele ficou sem entender por que as pessoas estavam tristes. Ele continuou observando o ambiente. E aí ele percebeu que os talheres eram enormes. Os talheres eram maiores do que as pessoas. Então, as pessoas estavam tristes, famintas, porque elas não conseguiam comer. E ele resolveu sair e conhecer o céu. Então, Jesus foi com ele e abriu a porta da direita. E, para surpresa dele, ele viu um ambiente igualzinho. Uma panela enorme de sopa, uma sopa cheirosa, super apetitosa. E muitas pessoas, ao contrário, as pessoas estavam felizes, sorridentes, conversando. E aí ele observou que os talheres que serviam a sopa eram os mesmos lá da outra sala da esquerda. Mas ele observou o comportamento das pessoas, que como o talher era grande, eles não conseguiam comer, uns alimentavam os outros. Então, eles estavam partilhando o alimento. Então, eles estavam socializando enquanto comiam, né? Dava comida para o outro dava comida para o primeiro. E eles foram socializando e se alimentando. Então, eles estavam saudáveis e felizes. Então, a diferença está dentro de nós, dentro do nosso comportamento. É através do diálogo que, aos poucos, a solução vai aparecendo na nossa mente, né? Nós podemos resolver o problema depois que a nossa mente acalma. Muitas vezes é um problema que não tem solução. A gente não consegue resolver, pelo menos não tem solução para nós. E aí, o que a gente faz para facilitar? Porque, em geral, a gente dificulta, né? Porque fica ali martelando, nervoso, acaba brigando com todo mundo que está à volta, não quer ouvir ninguém. Quando a gente não quer ouvir ninguém, o que está prevalecendo? Nossa prepotência, né? Nosso orgulho. Qualquer coisa que o outro fale, não, já fiz, já tentei, não vai dar certo. Então, a gente tem que pensar. Consigo permitir que as pessoas opinem ou te ajudem a resolver o problema? Ou você acha que o problema é seu e só você vai conseguir achar a solução? Você ouve essas pessoas, principalmente as pessoas que gostam de você, que quer te ver bem? Então, muitas vezes, alguém tenta dialogar com a gente e de cara a gente já corta, né? Não quero saber isso, eu tô sabendo. Então, tudo que as pessoas disserem vai ser em vão, serão palavras jogando ao vento. Quando, na verdade, essa solução ou ajuda ou a forma de minimizar esse problema pode vir aí, através do diálogo, né? Mas o nosso orgulho, a nossa prepotência é tão grande que a gente não consegue ouvir, não deixa nem a outra pessoa falar. Em Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, que a gente precisa cuidar, pensar, né, no problema de hoje. Às vezes, o problema de amanhã nem surgiu ainda e a gente já está buscando, né, já está imaginando que vai ter, junta o problema que a gente está imaginando com o problema que já existe e a solução não chega mesmo, né? Então, qual que é a vantagem de ficar vivendo um problema, às vezes, imaginário que virá amanhã, que pode até não vir? Qual que é a vantagem? Então, a ansiedade nos impede, muitas vezes, de encontrarmos a solução. O problema, muitas vezes, ele é criado na nossa cabeça ou ele se torna gigante através da nossa cabeça, desses pensamentos que a gente não cuida.
Então, a gente precisa viver um dia de cada vez, valorizar aquilo, ter calma, ouvir as pessoas que estão à nossa volta, sem prepotência, para assim a gente conseguir clarear na nossa mente, né? Não esquecendo da oração, né? Que a prece nos ajuda muito. Tem mais uma perguntinha aqui. O que tens feito para diminuir a distância entre você e seus familiares? Como a gente tem lembrança boa, né? De quando a gente era criança, a gente se sentia amado, protegido, nossa família, assim, era a melhor coisa do mundo. E a gente ficava feliz o tempo todo, né? Aí a gente vai crescendo, vai criando novas ideias, novos conceitos, passamos a enxergar os defeitos do outro, e esses defeitos começam a se agigantar, e a gente tem um olho muito crítico, mas esse olho crítico é só para o outro. Esse olho crítico ele não é usado para nós mesmos. E aí a gente esquece de olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós somos igual o irmão, que a gente também tem um monte de defeito, mas a gente quer valorizar só o lado negativo, esquece do positivo. E aí começam as dificuldades, né, com o relacionamento com os familiares, amigos próximos também, né, que muitos amigos são como da família. E aí é que é hora da gente parar e refletir, né? O que a gente tem feito para diminuir essa distância, né? Eu tenho feito a minha parte, eu tenho mostrado o meu amor pelo meu familiar, eu tenho valorizado aquilo de bom que ele tem no coração, ou eu só estou apontando o dedo? Em Marcos, capítulo 6, versículo 4, Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. Resumindo essa passagem, santo de casa não faz milagres. E é isso mesmo. Nós valorizamos mais a opinião de uma pessoa de fora do que de uma pessoa da família, quando a gente está com alguma dificuldade, né? Alguém dá uma opinião. Se for uma pessoa estranha ou uma pessoa que, né, não é do seu relacionamento íntimo, você dá muito mais valor. Olha alguns exemplos. Nós, pais, quando a gente tenta orientar os nossos filhos, ou quando a gente tem um ente querido, né, um familiar que está com alguma dificuldade, que a gente dá opinião, a gente não tem mérito nenhum. Essas palavras são jogadas ao vento, são desperdiçadas, só vale a intenção de quem tentou, né? Mas quando essa pessoa que está precisando de ajuda encontra um de fora, vamos colocar assim, que fala, que opina, que fala alguma coisa, como se uma lâmpada tivesse acendido no cérebro daquela pessoa. E valoriza mais, como se ninguém nunca tivesse dado aquela opinião, né? Então, valoriza muito mais ao externo, né, o de fora, do que algum familiar. Aqui a gente precisa lembrar que o próprio Jesus, ele não conseguia fazer milagre na sua terra natal, devido à incredulidade das pessoas. Aqui tem uma curiosidade. Jesus era chamado de Nazareno, mas ele era chamado de Nazareno como uma forma de desdém. Por quê? Nazaré era situada na Galileia e as pessoas de lá eram discriminadas pelas pessoas da Judéia, pelo jeito de falar, pela maneira de vestir, pela má reputação que eles tinham por falta de comprometimento aos costumes, né? Então, eles eram relaxados em relação aos costumes e a falta de religiosidade. O que essas pessoas não sabiam é que Nazareno era também um nome escolhido para anunciar o Messias. Então, o Nazareno aqui tem dois sentidos, né? Pode ser um pejorativo, como também usado pelo anunciado Messias. Bom, e o que a gente tira de conclusão disso?
Jesus foi humilhado e rejeitado dentro da sua família, que é onde ele nasceu, a sua cidade, que era uma cidade pequena que ficava na Galileia. E nós também, dentro da família, muitas vezes a gente não é valorizado. Santo de casa não faz milagre. E a gente tira aqui também uma lição que ser incompreendido, né, e ser rejeitado não é motivo para criar confusão, para desespero, né, para se achar, fazer de vítima. Jesus também passou por isso. Então, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que fazer uma autoavaliação, estar conscientes, seguros do nosso poder, da nossa capacidade e seguir em frente. Não tem que ficar cheio de mimimi porque alguém não gosta de você ou porque acha que você é feio ou não é tão inteligente, não sei. A gente tem que usar a rejeição e a incompreensão como armas para o fortalecimento espiritual. Mais uma perguntinha, eu acho que é a última. O que tens feito para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? Vamos combinar? Reclamar é um vício, né? Todos nós temos esse vício. Uns mais, outros menos, mas a gente sempre acha algo de negativo. Ao invés de focarmos nos pontos positivos, a gente valoriza apenas o ruim, o negativo. Esquecendo que quando nós reclamamos, nós estamos clamando, pedindo de novo. O prefixo re significa repetição, reforçar algo. Então, quando nós reclamamos, quando a gente reclama, a gente reclama de algo desagradável, que não seja bom, certo? Então, quando nós reclamamos, a gente está clamando, pedindo aquela coisa de novo, né? A gente pensa bem, refazer, fazer de novo. Repensar, pensar de novo. Recarregar, carregar novamente. Ao invés de focarmos no negativo e ficarmos apontando aquilo ali o tempo todo, se a gente praticasse a gratidão, que seria identificar o lado positivo, o lado bom das coisas, nós seríamos muito mais felizes, né? Mas o que acontece conosco, em geral? Aqui, especificamente, ele está falando do queixa no trabalho, né? Ser mais produtivo é no trabalho. Mas a gente pode colocar isso para várias situações. Então, o que acontece quando a gente chega do trabalho, né, à noite? A gente já chega colocando tudo que nos desencanta, né? Se é subordinado, reclama do chefe, reclama dos colegas. Se é chefe, reclama do subordinado, que é incompetente, que não consegue pensar. Se é um professor, reclama dos alunos e por aí vai. Nada tá bom, nada tá perfeito, né? Mas e aí? A gente pergunta para nós mesmos o que eu tenho feito, qual a minha parte para tentar melhorar essa situação. Por quê? Porque muitas pessoas vão pensar o mesmo de você. Se você pensa que o seu colega é incompetente, ele é preguiçoso ou algo parecido, você pode ter certeza que alguém vai falar de você também, ser arrogante, ser prepotente, e por aí vai. Então, a gente tem que perguntar, faz essa pergunta. O que eu tenho feito para melhorar o meu ambiente no trabalho? Todos nós somos capazes, todos nós conseguimos fazer mais e melhor. Mas não quer dizer que nós somos melhores. É isso que nos atrapalha, porque a gente está sempre achando que nós conseguimos fazer melhor do que o outro, que nós sabemos mais do que o outro. Ah, se eu estivesse no lugar dele, se eu tivesse que solucionar esse problema, achando que a gente consegue fazer melhor. E a coisa não funciona assim, né? Cada um no seu lugar, no seu tempo certo.
Em Lucas, capítulo 11, versículo 9, Jesus diz: E eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se eu só reclamo, será que o meu movimento é para melhorar? Lembra que vida e movimento, que a gente tem que estar sempre buscando a evolução, buscando o melhoramento. Se eu estou reclamando, eu estou buscando evolução, eu estou buscando melhorar? Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte sempre. O que é seu, você vai, faz, procura fazer da melhor maneira. Praticar a gratidão, agradecer por aquele trabalho, por aquele ambiente, pelos colegas que foram te colocados, né? Procurar ter um bom relacionamento, né? Tentar tornar a psicosfera no ambiente de trabalho melhor. Como é que se faz isso? Cultivando bons pensamentos, né? Ao invés de ficar na cabeça lá o tempo todo olhando para o seu colega, achando que ele é absurdo, que ele é incompetente, que ele é isso, que é aquilo, passa a agradecer, passa a pensar, né? Hoje parece que ele não está bem, será que aconteceu alguma coisa? Vou fazer uma prece para tentar ajudar. E tudo isso aí, quando você melhora essa energia, a sua volta, a psicosfera, todo mundo ganha, né? O ambiente de trabalho fica mais agradável. Você se pergunta, eu fiz a minha prece hoje de gratidão? Eu fiz a minha prece hoje para iniciar o meu dia de trabalho? Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento. Se nós não fizermos um movimento em busca da mudança, a gente vai estacionar, ficar ali. Reclamar o tempo todo não resolve o problema de ninguém, não é só na profissão, não, é na vida em geral. E se a gente observar a vida um pouco mais distante do nosso umbigo, a gente vai ver que a gente só tem motivos para agradecer o tempo todo. São muitas bênçãos. E a gente não tem motivo de reclamar, porque problemas todos nós temos. E o que vem para nós não tem como colocar na porta do outro. Então, nós precisamos aprender a solucionar as nossas dificuldades, sem passar essa responsabilidade. Agora que é a última pergunta, agora é a última mesmo. O que tens feito para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? Para não te melindrares com tanta frequência? Vamos pensar bem nisso aqui? Quem é que não tem dor e dificuldade? Ninguém. A dor vem para todos, a dificuldade vem para todos, independente da cor, da religião, do poder aquisitivo, do poder da cor da pele. Todos nós somos iguais, somos irmãos, somos regidos pela mesma lei. Então, todo mundo vai passar por dificuldade em algum momento da vida. E aí, me diga, qual é a maior dor? Claro que é a nossa, né? A gente sempre acha que a nossa dor é a pior. Então, qual que é a primeira reação que a gente tem diante de uma dor? De uma dificuldade? É o desespero, é a reclamação, é a revolta, é o melindre, é se fazer de vítima. Isso acontece com todo mundo mesmo. A gente esquece que aconteça o que acontecer, haja o que houver, nós nunca estamos sozinhos e abandonados. Somos todos regidos pela mesma lei e temos a mesma força e que todos nós vamos ter ajuda no momento que precisarmos. Mas adianta a gente ficar parado? Ficar reclamando, ficar ali no melindre? Tudo que nos acontece é importante para o nosso crescimento moral e espiritual. Nós ficamos frágeis, sim, sensíveis, claro, nós somos humanos, estamos aí em busca de evolução, de crescimento, mas a gente precisa, nesse momento, buscar a força, o otimismo, a esperança, a aceitação, especialmente através da prece e da
meditação. Quando a gente faz a prece, a gente conversa com Deus, né? A gente é honesto, é franco. Olha, tá doendo muito, eu tô com dificuldade, eu tô me sentindo frágil, me ajuda. E quando você medita, você serena a sua mente e a resposta vem. Vem com a tranquilidade, vem com a inspiração para alguma solução, com a tranquilidade às vezes, né? Com o sono que o seu corpo está precisando. Então, a gente precisa reagir, não pode ficar estagnado. Melindre não vai ajudar, ficar se sentindo vítima, né? O mundo está contra mim. Não existe isso. O mundo não está contra você. O mundo não está contra ninguém. Tudo que tem que acontecer vai acontecer de acordo com o merecimento, as suas atitudes, a sua busca do trabalho e do melhoramento. Então, a gente ficar melindrando o tempo todo, fazendo de vítima, o que vai acontecer? Você vai ficar preso ali naquele sofrimento, você vai criar uma psicosfera horrível à sua volta, que vai acabar influenciando as pessoas que estão à sua volta também. Em João 8, versículo 32, Jesus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que iremos conhecer a verdade? Que verdade é essa? Através do autoconhecimento, do estudo e da fé raciocinada. O conhecimento, ele nos liberta. Precisamos reconhecer nas dificuldades a nossa fragilidade, a nossa imperfeição. Nós precisamos nos perdoar pelos equívocos, né, que nós já cometemos e vigiar o tempo todo para a gente não cometer esse equívoco novamente. Vigiar aqui significa observar. Você tem que ficar se auto-observando o tempo todo. Porque na grande maioria das vezes nós somos vítimas da nossa insensatez e da nossa imprevidência. O mundo não está contra nós, ele não está contra ninguém. Somos nós que insistimos em ficar ali, cometendo o mesmo erro, né? Naquele ciclo vicioso, sempre patinando no mesmo lugar. Ao invés de tentar ir para frente, e a gente só vai conseguir andar para frente, olhar para frente, se a gente buscar esse reconhecimento das nossas dificuldades, dos nossos vícios, né? Das mazelas, das dores, dos sentimentos ruins que a gente guarda dentro do coração. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus diz: o homem bom, de bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a tua boca. É a coisa mais certa. Quem fica falando coisa boa pode saber que já está no caminho, né, de uma elevação espiritual. Quem fica falando coisa ruim, vendo só defeito em tudo, reclamando o tempo todo, com certeza não tem tanta coisa boa assim. Então, da boca fala o que tem de abundância dentro do seu coração. E aí, a gente vê que para todas essas perguntas, né, que foram feitas atrás, a gente pode tirar ajuda nessa passagem. Quando a gente fica reclamando, o que a gente tem no coração? Com certeza não é coisa boa. Quando nós somos imprevidentes, descuidados, insensatos, o que nos faltou? Humildade. O que sobrou? Prepotência, vaidade, orgulho, arrogância. Sobrou invigilância. Se a arrogância prevalece em nossa atitude, o que a gente tem dentro do coração? A arrogância não é uma coisa boa, né? Seja o que for, nós precisamos sempre orar e vigiar. Lembrando que vigiar significa observar. Observar os sentimentos, os pensamentos, as atitudes. Os ensinamentos do Pai estão claros para todos nós, estão disponíveis.
mas nós precisamos fazer um movimento de buscá-lo. E para isso, a gente precisa de desejar, de querer evoluir, de querer se tornar uma pessoa melhor, de querer fazer a diferença na vida do próximo, né? De buscar o conhecimento e o autoconhecimento. Então, vida é movimento. Fé sem obra é fé morta. E Jesus nos convida ao trabalho o tempo todo. Então, mãos à obra.